Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 7.2, Conteúdo, Quinhentismo no Brasil. Habilidade, conhecer as manifestações literárias do quinhentismo. Olá, muito boa tarde, Amazonas! Estamos aqui para mais um dia e hoje é sexta-feira. Tem gente já querendo fugir aí que eu tô sabendo, tem gente querendo curtir o fim de semana já. Segura mais um pouco porque a nossa tarde está sensacional. Você começou a ver aí na primeira aula alguns textos instrutivos, quero revisar com você. Revisão então da nossa primeira aula. Tô sabendo que aprenderam a fazer até brigadeiro, rapaz. Pense num povo abençoado com essas aulas de língua portuguesa. Olha, até brigadeiro aprenderam a fazer. E tem gente aí praticando o passo a passo para se fazer farinha, desde o plantio até torrar ali. Quero ver isso acontecendo. Mandem imagens. Vamos lá, primeira aula. Observe aí. O manual de instruções serve para ensinar o cliente a montar e a manter determinado produto ou também ensinar as regras de um jogo ou de convivência em um ambiente. Beleza, então olha só, serve para ensinar a montar e a manter e ensinar regras de um jogo. Tudo bem. Olha o que acontece aqui, aluno. Você sabe jogar futebol, sabe ou não sabe? Sabe jogar vôlei, queimada. E esses jogos todos têm regras. Como você as aprendeu? Alguém te ensinou, alguém te instruiu naquele jogo. E isso daí é um texto instrutivo, ainda que oralizado, ainda que feito apenas pela fala. E quando nós éramos ainda bem pequenos, né? Vamos aprendendo vários jogos. Aprende a jogar cartas, né, baralho ali, assim por diante. São jogos e aí o manual de instrução serve para entender. Tem jogos de tabuleiro e dentre outros. Agora, quando você compra, por exemplo, uma bicicleta e a bicicleta veio numa caixa, como eu vou fazer para usufruir desse bem? Pega o manual de instrução, segue todas as instruções, o passo a passo, monta aquela bicicleta bem montada, seguindo o passo a passo e vai ser feliz, vai brilhar nas trilhas do Amazonas, rasgando a selva. É isso aí, rapaz. Vamos lá, então. Tem mais um slide aí? A linguagem usada nesse gênero é clara, direta, padrão e formal. E temos o verbo no modo imperativo. Sabe o que é o verbo no modo imperativo? Olha o que está acontecendo aqui, ó. É aquele verbo indicando ordem, pedido, solicitação, faça, use, monte, tá? Isso é o verbo do modo imperativo. Faz parte do tipo instrucional. Outros gêneros textuais afins são bulas de remédio, receitas, né? Você aprende a fazer ali uma comida, né? A bula de remédio que foi muito bem trabalhada pela nossa professora Sheila no primeiro momento. Então, observe aí, textos instrucionais acontecendo, tá? Linguagem clara, direta, padrão, formal, modo imperativo do verbo. Tudo bem? Beleza aí? Agora, faça, beba, use, compre, ande, monte, aperte, são verbos no modo imperativo. Desafio do dia. Esse desafio é para turista, meu amigo. Esse é para quem gosta de viajar. Eu quero ver agora. Você já viajou bastante? E aí? A turma do Amazonas parece que viaja bem. Tem uma aluna aí chamada Lene, que ela disse que já viajou mais de 50 municípios aqui do nosso Amazonas. Se usasse um barco desse tamanho, olha só o tamanho desse barco, mas pense num barco, meu amigo. Até onde você poderia ir?
Esse é o nosso desafio do dia. Olha o tamanho do barco aí. Até onde você poderia ir? Vamos lá, nossa aula de hoje. E aqui estamos nós para mais uma tarde de aulas. E hoje tem uma viagem mega especial para você acompanhar comigo. Viagem do quinhentismo. Quinhentismo no Brasil. Você já ouviu falar sobre esse tema na aula de história, talvez? Já ouviu? Em alguma aula de literatura? Você já viu alguma reportagem sobre isso? Se não, chegou o momento de você brilhar conosco. Quinhentismo no Brasil. Isso se refere a quê? Olha o nome quinhentismo. Expansão de Portugal acontecendo. Descoberta de riquezas. O que você consegue perceber nesta imagem aqui? O que nós estamos vendo? Embarcações. Começa aí. Embarcações grandes lá atrás, né? E aqui as menores para chegar até a beira. As maiores ficam mais distante lá. E estão sendo recebidos, deixa eu ver aqui, rapaz, vou pegar o lilás em homenagem aqui a umas pessoas. Olha só, recebidos pelos até então índios, né? Hoje chamamos de indígenas. Há colonizadores vindos lá de Portugal, né, que vieram olhar as riquezas desta terra aqui, né? E sobre isso vamos falar na aula de hoje. Como essa chegada dos portugueses foi retratada historicamente, literariamente, como isso ficou registrado no mundo. E aí, quer acompanhar comigo? Veja só esse vídeo que nós fizemos para você. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Semean Talk Show e nós vamos falar sobre um assunto bastante discutido entre a juventude, é o quinhentismo. E para isso, vamos receber um convidado super especial, o cara é referência, ele tem até nome de aeroporto, Eduardo Gomes, vem pra cá! Tudo bem, professor? Tudo bem? Uma grande satisfação de estar aqui com você. Seja bem-vindo, fique à vontade aí no nosso sofá. Esse é o Divã da Literatura, que hoje recebe um mestre de História, é isso mesmo? Eu tenho formação na área de História, com graduação, né, especialização e mestrado em História Social. Então você é o homem da história. Me diz uma coisa, hoje vamos falar sobre quinhentismo. A que se refere esse nome, quinhentismo? Do que estamos falando exatamente? Olha que bacana, boa pergunta, professor Valguindar. O quinhentismo, ele trata basicamente de um período, né, de um determinado período cronológico da nossa história, referente a uma interface, né, da história com a literatura. Então, basicamente, refere-se a isso. Que legal. Nesse cenário aí de história e literatura, no ano 1500, o que acontecia aqui no Brasil? Olha, nós estávamos o que a historiografia compreende como um período pré-colonial, né, que data da chegada dos portugueses aqui, né, em abril de 1500. E num plano mais aberto, né, eu diria que nós estávamos num período, né, relacionado ao chamado Renascimento, né, renascimento artístico, cultural, científico, né, dentro do mundo, né, das ideias que circulavam naquele período. Quer dizer que no cenário europeu, pensar nesse período aí do quinhentismo, estávamos em renascimento, o que mais aí acontecendo? Realmente, né, o período renascentista é um período de transição, né, que é como se fosse uma linha divisória entre, né, a chamada Idade Média e a Idade Moderna. Que legal. E mestre, aqui, quando falamos de literatura e também história, falamos sobre a literatura de informação e a literatura jesuítica, né? Literatura de catequese, no período do ano 1500, né? O quinhentismo, né? Literatura informativa e literatura jesuítica. Qual a diferença delas e para que elas serviram? Olha, a pergunta também é muito pertinente. Nós vamos ter naquele período uma produção, né, tanto literária quanto jesuítica, voltada para essa questão, né, no primeiro plano da catequese. Quando a gente fala em produção literária, é uma produção mais geral,
né? Como a gente pode citar como exemplo a própria Carta do Pero Vaz de Caminhas, que é um documento símbolo, né, ícone do quinhentismo nessa perspectiva da literatura. Em relação à questão, né, dos jesuítas, nós temos uma produção voltada para a questão da conversão, né, do índio, né, a conversão do gentio ao cristão novo. É a partir daí que a gente vai ter dois grandes ícones, né, duas grandes referências nesse sentido, que, sem dúvida alguma, o padre João Daniel, né, que é um padre, né, um religioso, um cronista, que acabou produzindo material sobre essa época, e nós vamos ter as famosas cartas, né, mais adiante, jesuíticas, assinadas, né, pelo padre Antônio Vieira. Antônio Vieira, exatamente. Bem, eu quero agradecer sua participação aqui, dizer que foi um privilégio dialogar brevemente sobre o quinhentismo e quero que volte outras vezes. Olha, com certeza, o prazer é todo meu, né? Espero, né, poder contribuir outras vezes, né, com o seu programa e parabenizá-lo pela criatividade e iniciativa. Obrigado, mestre. Gente, encerramos aqui mais um Semean Talk Show. Fique ligado porque nós teremos outras edições com novos assuntos. Um forte abraço. E aí, você curtiu? Semean Talk Show, rapaz. Conversando aí sobre o quinhentismo. Nosso convidado é o professor Eduardo Gomes. Então, você agora já sabe do que estamos falando. Agora você já ganhou toda uma contextualização histórica, né? Para você se situar. Estamos aqui falando do ano 1500. Ok. Período que ele chama de pré-colonial. Os historiadores chamam assim, ano 1500. Portugueses chegando a descobrir esta nova terra. O que vai acontecer? A ideia deles nesta terra era verificar as riquezas, o que eles podiam tirar de vantagem daqui, tirar de lucro desta terra, e isso tinha que ser relatado. Isso precisava ser registrado. Então nós temos os documentos de informação, aí está para você. Olha só, nós tivemos aí relatórios, tivemos tratados, tivemos estudos, diários, tudo o que aconteceu durante a viagem foi registrado nos documentos de informação. Então imagina aí, olha só, um documento desse bem antigo e ainda existem alguns documentos que estão guardadinhos aí nos museus, né, de história, preservados, bem conservados, e hoje você ainda pode ter acesso à originalidade deles. Documentos oficiais desses períodos. São manifestações literárias e não literatura artística. Pode vir comigo. Aqui não se trata ainda da arte da palavra, no sentido daquele embelezamento, no sentido de eu trabalhar uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica. Não se trata disso ainda. Neste momento, estamos falando de documentos que servem para informar, dar características sobre esta nova terra descoberta. O que ela tem, como ela é, quem são seus habitantes, como eles vivem. Essas informações são veiculadas pelos documentos de informação, tudo bem? Naquela época não havia câmeras para se filmar a chegada àquela nova terra e aí já transmitir ao vivo para Portugal, para o restante da Europa. Não, né? Então, chegaram, escreviam, relatavam tudo ali. Esse era o registro, tá? Pode avançar aí? E aí nós temos o documento oficial, olha só, tido como o primeiro documento informativo sobre o Brasil, que memoriza isso aqui, ó, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, se alguém falar qual é o primeiro documento informativo do Brasil, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Tudo começa aí.
esse é o nosso primeiro registro. É isso aí, o RG do Brasil. E aí o que tem lá? Deslumbramento com o novo. Tem muitas novidades, tem coisas que não há em Portugal, tanto que em alguns momentos vocês verão palavras, se você olhar a fundo a carta e outros documentos de informação, você vai ver que chega a alguns momentos que eles não conseguem descrever que animal é aquele, que planta é aquela, que povo é aquele. Por quê? Porque há itens novos aqui, há seres novos, há muita novidade. Certo é que em meio a essa novidade, eles ficam encantados, deslumbrados com a nova terra, né? Que hoje Brasil. Pode avançar aí? Olha só, nós vamos ter agora uma carta para você acompanhar o vídeo e depois eu volto para nós lermos aqui. Pero vais de caminha. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta à vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia, tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que para aformosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. E assim seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de erva comprida, a que os mareantes chamavam botelho, e assim mesmo outras a que dão nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamamos furabuchos. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul deles, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem coberta alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez, e trazem-no ali encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Olha só, aí temos um trecho, um pedacinho da carta de Pero Vaz de Caminha. O que você percebeu nessa carta? Ela é descritiva. Ela também é narrativa, sim, né? Conta a história dessa chegada, mas é muito menos narrativa. Ela é muito mais descritiva. Descreve sobre a viagem, descreve sobre a terra, o que tem de vegetal, como é o povo, beiço furado, sem coberta, andam completamente nus. Então, há uma descrição minuciosa. Nós colocamos só um pedacinho da carta aí, devido ao tempo,
mas você pode pesquisar a carta de Pero Vaz de Caminha digitando aí no buscador, né? Vai lá no Google, por exemplo, e digita a carta de Pero Vaz de Caminha. E aí você vai ter acesso a uma grande carta. E você vai entender sobre esse relato inicial da chegada dos portugueses ao Brasil. Qual foi a primeira fala sobre o Brasil? É isso aí. Agora nós temos a linguagem dos cronistas. Olha o que eles falam a respeito aqui, ó. Capítulo 6 das frutas da terra. Olha o que acontece. Também há uma fruta que lhe chamam bananas. Primeira coisa, alunos, nós não podemos confundir e esquecer que isso aqui estamos falando de palavras de um português bem distante do nosso atual, né? Faz muito tempo. Então, hoje nós não falamos nem escrevemos assim. Houve muitas mudanças na língua, tá? Mudanças temporais. Então, também há uma, por exemplo, esse H não tem, né? Esse I aqui não tem, uma fruta. Aqui seria um acento que eles chamam, olha lá, não é chamão, né? Como está lá, antes era assim e hoje chamam bananas. O cara gostou da banana, olha o que chamou a atenção dele aí. É, fruta diferente, tem gente que aprecia. E pela língua dos índios pacovas. Há na terra, olha só, né, que seriam as pacovãs aqui. Há na terra muita abundância delas. Parecem-se na feição com pepinos. Ele está fazendo agora comparação. Já que, olha só, ele ouviu falar de banana, mas pelo que consta aqui, olha só, também há uma fruta que eles chamam bananas. Se ele disse que chamam de banana é porque ele não conhece banana. Então ele compara com pepino, olha o que acontece. Né? A sua forma ali, a feição. Né? Nascem numas árvores muito tenras e não são muito altas. Nem tem ramos, senão folhas muito compridas e largas. Esta é uma fruta muito saborosa, né? Muito saborosa, muito gostosa. E das boas que há na terra. Tem uma pele como de figo. Muita gente no Amazonas, né, não vai saber o que é figo. Assim como ele não sabia o que era banana. Tudo bem? Então, para ele tentar explicar isso no relato, ele vai fazendo comparações. Essa é a ideia. Então, se você, por exemplo, vai a uma região diferente, de repente você é levado lá para a África, fazer uma viagem à África, e tem que descrever tudo o que acontece lá, o seu modo de descrever vai ser pelo seu conhecimento de mundo, e o seu conhecimento é da sua terra. É aqui do Brasil, é aqui do Amazonas. Então nós iríamos comparar coisas que tem lá com as coisas daqui e falar, parece assim, parece com aquilo, se assemelha a tal coisa. Essa foi a forma de relato escolhida aí na carta de Pero Vaz de Caminha e nos demais documentos de informação. É o jeito comparativo para explicar, tudo bem? Temos mais ainda, as visões do paraíso, olha só. A árvore por cima é toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. Olha só, ele está dizendo que tem uma copa, né, a copa da árvore esplêndida, né, algo bonito, grandioso. De ponta a ponta é tudo praia redonda, muito chã e muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro. Olha só o que eles estavam aqui querendo. Não sabemos se tem ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem o vimos. Mas mesmo não tendo isso, olha o que eles falam. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Rapaz, chegou e gostou. É o que está acontecendo aqui. Se não tiver ouro, prata, ferro, algum metal, mas só a terra pela terra já está valendo muito. E aí, rapaz, aqui daria para falar, né, o impacto de cultura, um choque de cultura, encontrando aqueles indígenas pelados, já é uma coisa ali, um choque, e eles estavam há muito tempo viajando nas embarcações
muitos dias, né, muitos homens juntos, e aí chega lá aquelas índias, como foi essa primeira visão, como foi esse impacto inicial, como eles absorveram. Nós falamos, vamos falar em outra aula ainda, com mais ênfase, sobre a literatura, essa é a literatura de informação, né, informando sobre a Terra, dando esclarecimentos, dando detalhes sobre a Terra. E temos ainda a literatura jesuítica, a literatura de catequese, aquela em que o padre vem para tentar cristianizar os índios. É isso aí, espiritualizá-los, entre aspas, né? Como se eles não tivessem. Mas ele chega com doutrinas da igreja e começa a fazer ensinamentos. E ensina, inclusive, novas línguas aí. Tudo bem? E aprende, ensina e aprende. É isso que está acontecendo, essa troca cultural. Mas a ideia é cristianizar. E aí temos mais sobre as visões do paraíso, olha só. As águas são muitas e infindas, olha aí. Muitas águas. E em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. Tem muita água e isso vai tornar a terra fértil. Porém, o melhor fruto que se pode tirar me parece salvar, olha só, salvar esta gente. Interrogação. Salvar de quê, meu aluno Rafael? Salvar de quê, meu aluno Lucas? Estavam perdidos e foram achados? Por que salvar essa gente? Esse é o melhor fruto que se pode tirar? Essa é uma visão daqueles que chegaram da Europa até a nossa terra. E ele diz mais, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve nela lançar. Salvar esta gente. Olha o que nós temos aí. Chegaram à terra. Terra bonita, terra boa, terra fértil. Saltou aos olhos, deslumbramento com aquele novo. Até a banana foi encantadora, as muitas águas, né, água doce, isso encantou. Agora, acima de tudo isso, ele diz, o povo é valioso. Precisamos salvar esta gente, que seja essa a principal semente a ser lançada. Aí está então esta nossa fala inicial sobre o quientismo no Brasil, trabalhando o documento de informação. O que significa isso? Uma manifestação literária que não é artística, é informativa, para trazer relatos, para mostrar detalhes sobre a nova terra, segundo a visão dos colonizadores. Tudo bem? Beleza, turma. Chegou o momento final da nossa aula. Vamos fazer o resumo do desafio, né? Vamos fazer o comentário do desafio da primeira aula. Então, vocês viram aí essa imagem, indica aí a roupa de uma criança, né, de um bebezinho, e as palavras estão com as setas indicando onde cada parte do corpo do bebê deve ficar, não é? Então, uma das alunas respondeu que esse desenho era para os pais de primeira viagem, né, que nunca vestiram o bebê. Então, isso aí seria uma boa instrução, né, para como usar essa roupinha nele, ok? Então, o manual de instrução serve para isso, para instruir, para dizer como fazer determinada coisa. Exatamente, aí no segundo desafio, tá na tela para você. Esse barco, essa embarcação, essa caravela aí, até onde você consegue ir, meu amigo? Numa dessa aí, outros portugueses descobriram aqui uma nova terra, descobriram para eles, né? Porque já havia habitantes aqui. Então você pode ir muito longe, de São Paulo a Madrid, meu amigo, numa embarcação dessa boa. Tem gente querendo ir até o Japão aí na interatividade. Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje é sexta-feira, preservem-se, tá? Para nós voltarmos cheios de energia na segunda. Um abraço. Até segunda, turmas.